Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 2 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 177 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos trabalhando análise combinatória e a aula de hoje, na verdade, nós vamos dividir em 3 partes, né? Então serão 3 vídeos que nós postaremos no canal. Em que nós faremos exercícios gerais envolvendo todos os conteúdos que nós vimos até o momento em análise combinatória. E esses exercícios, pessoal, serão retirados de 2 livros que eu apresentei para vocês na nossa primeira aula de análise combinatória, que são os livros Introdução à Análise Combinatória e Problemas Resolvidos de Combinatória. Ambos são livros publicados aí pela editora Ciência Moderna. O livro de Introdução à Análise Combinatória, que é o livro do qual nós retiraremos parte desses exercícios, é um livro de teoria de análise combinatória, tá ok? Com exercícios, né? Com vários exercícios, na verdade. Alguma parte desse livro envolve teorias que nós não estudamos aqui, mas uma boa parte envolve sim conceitos que nós trabalhamos aqui neste curso, até o momento. É um livro que foi escrito aí pelo meu orientador de mestrado, professor Plínio da Unicamp, em coautoria com outras 2 professoras. E este outro livro de Problemas Resolvidos de Combinatória é um livro meu, em coautoria também com o professor Plínio, e é um livro de exercícios. Na verdade ele tem 209 exercícios, e são exercícios numa boa parte aí que nós vimos no curso, e são exercícios de um certo aprofundamento em relação ao outro livro. Aprofundamento geral em relação à análise combinatória, que traz alguns exercícios simples, mas traz também alguns exercícios bastante complicados, exercícios difíceis, embora eles possam não trazer conteúdos tão avançados, eles trazem uma dificuldade um pouco maior, né? É importante a gente diferenciar 2 conceitos, que é o conceito de elementaridade e o conceito de dificuldade, né? Então, quer dizer, um exercício pode ser difícil mesmo sendo elementar, ou seja, ele pode envolver assuntos muito elementares, mas ele pode ser difícil. Enfim, então este outro livro traz esse tipo de exercício aí. Enfim, pessoal, então vamos começar, tá? Vamos começar aqui com um exercício do livro de Introdução à Análise Combinatória, que é o seguinte. Na verdade são 2 exercícios que eu vou juntar num único exercício aqui, dividindo em 2 itens, A e B. Item A. Há 10 cadeiras em fila. De quantos modos 5 casais podem se sentar nas cadeiras se nenhum marido senta separado de sua mulher? Item B. Há 15 cadeiras em fila. De quantos modos 5 casais podem se sentar nas cadeiras se nenhum marido senta separado de sua mulher? Bom, pessoal, então no item A nós temos essa situação aqui. Temos 10 cadeiras em fila e temos 5 casais que nós queremos que eles sentem, né? Claro, vai ocupar todas as 10 cadeiras. E nós queremos que marido e mulher sempre fiquem juntos, tá ok? Bom, então a ideia, pessoal, é nós pensarmos justamente nos casais. Então eu vou chamar os casais de casal 1, casal 2, casal 3, casal 4 e casal 5. Então nós temos 5 casais. O que nós vamos ter que fazer aqui, né? Ora, basta que para nós considerarmos as filas, como todas as cadeiras vão ficar ocupadas, nós vamos considerar a permutação dos 5 elementos, dos 5 casais no caso aí, que é 5 fatorial, né? Só que quando nós permutamos os casais, pessoal, nós mantemos uma certa ordem do casal. Por exemplo, digamos que esse casal 1, nós tenhamos aqui, por exemplo, homem 1, mulher 1, e aqui mulher 2, homem 2. Quer dizer, a mulher é referente ao casal 2 e o homem é referente ao casal 2. Enfim, o fato é que o exercício, o enunciado não falou nada que a ordem seja uma determinada ordem. Se ele tivesse falado, por exemplo, que o homem sempre deve sentar antes da mulher, então homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, então 5 fatorial já estaria resolvendo o problema, porque aí a ordem do casal estaria definida. No entanto, como ele não fala nisso, então nós podemos também mexer, né? Podemos alterar a ordem do casal. Agora, cada casal pode sentar de 2 maneiras aí, homem e mulher ou mulher homem. Então nós temos que multiplicar por 2 cada casal, portanto por 2 elevado à quinta potência, né? Então esse 2 elevado à quinta, ele mexe na ordem de cada casal, em que cada casal vai sentar. E esse 5 fatorial permuta os casais. Portanto isso aqui vai dar o seguinte, 5 fatorial é 120 e 2 à quinta é 32, e esse valor aqui vai resultar 3.840. Então nós temos 3.840 possíveis filas aí, desses casais sentando aí. Bom, no caso do item B, pessoal, nós temos agora 15 cadeiras em fila e também 5 casais.
Portanto, algumas cadeiras vão sobrar. Então, da mesma forma, aqui no item A, eu vou escrever aqui os 5 casais, casal 1, casal 2, casal 3, casal 4 e casal 5. E aí as cadeiras que vão ficar vazias, eu vou chamar de V. Então vamos ter cadeira vazia, 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 vazia e vazia. Então vamos ter 5 cadeiras vazias. Então nós vamos considerar o total de permutações desses 10 elementos, mas com 5 repetições. Por quê? Porque as cadeiras vazias, nós não podemos pensar na ordenação dessas cadeiras vazias. Por exemplo, se a cadeira vazia vai ser a cadeira 1, a cadeira 5, 6, a cadeira 10 e a cadeira 15, por exemplo, a ordem destas cadeiras vazias não importa, importa somente quais as cadeiras vazias. Então nós temos aqui uma situação em que nós temos a permutação de 10 elementos, né, que são 5 casais, mais as 5 cadeiras, porém com 5 repetições, que são justamente as cadeiras vazias. Uma vez fazendo isso aqui, nós já fizemos aí com que os casais sentassem e selecionamos também as cadeiras vazias. E também temos que multiplicar por 2 a quinta para considerar as ordenações dos casais aí, né? Porque os casais podem sentar de duas maneiras diferentes. Então isso aqui vai dar o quê? 10 fatorial, que é a permutação de 10 elementos com 5 repetições, dividido por 5 fatorial, que são as repetições. Isso vezes 32. 10 fatorial dividido por 5 fatorial podemos escrever como 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 6, 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, isso vezes 32. O 5 fatorial cancela, então vai dar 10 vezes 9 vezes 8, 7, 6 vezes 32. E esse valor aqui vai resultar exatamente 967.680. Maneiras, então, dos casais sentarem agora tendo cadeiras vazias. Então, claro que aumentou muito, né, o número aqui, porque agora nós temos cadeiras vazias. Bom, pessoal, nosso próximo exercício é o seguinte. Também está dividido em 2 itens. Item A, determine o número de divisores inteiros e positivos de 720. Item B, qual é a soma dos divisores inteiros e positivos de 720? Bom, pessoal, esse exercício é um exercício muito clássico aí, que aparece muito na combinatória. A resolução dele vai servir de base para vocês resolverem qualquer tipo de exercício nesta linha aqui, que é o seguinte: calcular o número de divisores inteiros positivos de um certo número e também a soma desses divisores. Bom, como é que nós fazemos esse tipo de problema? Nós temos que fatorar em números primos, né, o número em questão. Então, no caso 720, nós podemos fatorar ele de que forma? Nós vamos dividindo aqui, dividimos por 2, isso aqui vai dar 360, né, fatorando em números primos. 360 por 2 vai dar 180, 180 por 2 dá 90, 90 por 2, 45, 45 aí já temos que ir para o 3, né? Vai dar 15, 15 por 3 dá 5 e 5 por 5 dá 1, ok? Portanto, o 720 na verdade ele é 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5 à primeira, tá? Eu vou escrever o 1 aqui apenas para nós enfatizarmos o raciocínio aqui. Enfim, como é que nós pensamos nos divisores inteiros positivos de um número? A ideia é a seguinte: um divisor genérico de 720, ele só pode ter os fatores 2, 3 ou 5, eventualmente, e não pode aparecer nenhum desses fatores com a potência maior, com o expoente maior do que ele aparece no número em questão. Então, a ideia é que nós temos um divisor genérico, né, de 720. Ele é um divisor da forma 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z, onde este x ele está entre 0 e 4, né? Ou seja, o x, na verdade, ele pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. O y, ele está entre 0 e 2, ou seja, o y, na verdade, ele pode ser 0, 1 ou 2. E o z, ele está entre 0 e 1. Ou seja, o z só pode ser 0 ou 1. É claro, né, nós não podemos ter um expoente de 3 aqui que seja maior do que 2.
Porque senão, quando nós dividirmos o 720, que tem essa fatoração aqui, por este determinado valor, vai sobrar um 3 no denominador. Mesma coisa para o 5 ou para o 2. Mesma coisa para qualquer outro fator primo. Então essa que é a ideia. Um divisor genérico do 720, ele é dessa forma, com os expoentes obedecendo essas características aqui. Ora, com isso, então, nós temos, para o x, nós temos 5 possibilidades. E para o y, nós temos 3 possibilidades. E para o z, nós temos 2 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, nós vamos ter que multiplicar esses valores aqui e vamos ter o seguinte: 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. Então esse é o total de divisores inteiros positivos do 720. Veja que nesta conta aqui está aparecendo o divisor em que o x é 4, o y é 2 e o z é 1, que é justamente o próprio número. É claro que o próprio número ele é também um divisor de si próprio. E também quando todos os expoentes são iguais a zero, que aí resulta o número 1. E é claro, o número 1 sempre é divisor de qualquer número, né? Então veja que nesse valor 30 aqui nós contemplamos todos os possíveis divisores do 720. Então é assim que é resolvido esse tipo de problema. De uma maneira geral, nós podemos pensar o seguinte, que quando nós temos a forma fatorada do número, os expoentes aqui, né, que aparecem, eventualmente se aparecessem outros números primos, como 7, 11, 13, enfim, assim por diante, nós, para calcular o total de divisores, nós íamos pegando esses expoentes e somando uma unidade. Veja que aqui 4, nós somamos uma unidade e deu 5. 2, somamos uma e deu 3. O 1, somamos uma e deu 2. Por que nós somamos uma? Para considerar também o zero, né? Porque nós temos que começar no zero para considerar todos os possíveis divisores. Então essa é a ideia. O raciocínio geral seria considerar os expoentes, somando uma unidade e considerar todos esses fatores, né? Multiplicarmos tudo isso aí para dar o total de divisores. Bom, agora, pessoal, para considerar no item B, nós temos que considerar a soma dos divisores do número 720. Também nós procedemos aí com a forma fatorada do número. Aí nós fazemos o seguinte. Nós pensamos o seguinte. Este 2 à quarta, nós escrevemos da seguinte forma. 1 mais 2 ao quadrado mais 2 ao cubo mais 2 à quarta. Colocamos todo esse valor e multiplicamos aqui por 1 mais 3 ao quadrado. E o 5, 1 mais 5. Observe o seguinte. Nesse produto, pessoal, quando nós fizermos esse produto, aplicando todas as possíveis distributivas que nós temos aqui, nós vamos exatamente calcular a soma de todos os divisores do 720. Porque nesse produto vão aparecer todos os divisores do 720. Né? Veja, por exemplo, se nós pegamos aqui o 2 vezes 3 vezes 5. Ora, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Este é um possível divisor do 720. Ou 2 ao cubo, 8 vezes 3, 24 vezes 1, 24. É um outro possível divisor. Então estamos somando também. Veja, então quando nós fizermos todas essas distributivas aqui, nós vamos estar calculando todos os possíveis divisores do número 720. Isso é um raciocínio muito interessante. Praticamente ele não é, digamos, um problema tão de combinatória, assim, digamos, relacionado ao que nós estudamos aí. Não envolve tanto a contagem, mas envolve esta ideia aqui. Agora aqui, pessoal, está relacionado com o assunto de progressão geométrica. Por quê? Porque nós temos aqui a soma dos elementos de uma PG de razão 2. Né? Aliás, se vocês não se lembrarem bem desse conteúdo, voltem para a nossa playlist de sequências PA e PG, que nós desenvolvemos progressão aritmética e progressão geométrica. Então aqui nós temos a soma dos elementos de uma progressão geométrica de razão 2, aqui a soma de uma PG de razão 3 e a soma de uma PG de razão 5. Essa aqui fica mais fácil, nós fazemos de cabeça já, 1 mais 5 igual a 6, né? Mas enfim, vamos revisar a fórmula da soma dos termos de uma PG. Nós estudamos então, pessoal, que se os elementos A1, A2, A3, até a N, né? Vamos pensar numa PG finita. Se esses elementos estão em progressão geométrica, ou seja, a cada termo nós multiplicamos por um certo valor, uma certa constante, então a soma dos N termos desta progressão geométrica é o quê? O primeiro termo vezes a razão Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Agora, no nosso caso aqui, nós temos uma situação em que o primeiro termo é 1, e aí a cada termo seguinte nós temos exatamente a nossa razão. Né? Então nós temos 1 mais Q quadrado, mas como nós queremos N termos, queremos somar N termos,
nós vamos ter que terminar aqui no n menos 1, né? Justamente para nós termos exatamente n termos aqui. E aí nós podemos falar na soma de n termos. Então é o primeiro termo, tá? Vezes a razão, que é q mesmo, elevado a n, que é o número de termos, aí sim que é n, tá? Menos 1 dividido por q menos 1. Isso aqui podemos escrever como q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Então essa é a formulinha que nós vamos utilizar aqui. Observe o seguinte, essa soma, ela termina em n menos 1 e aqui aparece n, ou seja, aparece uma unidade a mais, tá ok? Portanto, aqui, como nós temos uma soma de elementos de uma progressão geométrica de razão 2, que termina no 2 à quarta, aqui embaixo, aplicando aquela formulinha, nós vamos ter 2 elevado à quinta. Quer dizer, esse é o nosso n menos 1. Então aqui vai aparecer o n, que é uma unidade a mais do que aparece ali. 2 à quinta menos 1, dividido por 2 menos 1. Então, esta soma é igual a esse valor aqui. A nossa próxima soma, agora a PG tem razão 3, então vai ser 3 elevado ao cubo. Por que cubo? Porque é uma unidade a mais do que esse 2 aqui. 3 ao cubo menos 1, dividido por 3 menos 1. E para finalizar essa última soma, nós poderíamos escrever 6 direto, tá ok? Mas para nós praticarmos a formulinha ali, vamos usar essa formulinha, né? Vamos fazer o seguinte, então agora a razão é 5, tá? Então vai ser 5 ao quadrado, que é uma unidade a mais que aparece ali, né? Lembrando que aqui apareceu o expoente 1, então aqui é 5 ao quadrado menos 1, dividido por 5 menos 1. Observe, né? 25 menos 1 é 24, dividido por 4 igual a 6, que é justamente aquele valor ali. Agora sim, vamos fazer essa conta aqui. 2 à quinta menos 1, isso aqui dá 32, menos 1, 31, dividido por 1. Então isso aqui dá 31. Então essa parte aqui deu 31. 3 ao cubo é 27, 27 menos 1 é 26, 26 dividido por 2 dá 13. E aquele último fator ali a gente já viu, né? Que dá 6. Então esse é o valor que nós procurávamos aí. Que vai dar exatamente 2.418, né? Esse produto aqui. Então esta é exatamente a soma dos divisores do 720. Então é muito interessante esse tipo de problema aqui. Lembrando também que vocês podem generalizar, né? Este mesmo raciocínio para números maiores. Enfim, para números que têm uma fatoração maior do que esse aqui. Sempre lembrando da formulinha da soma dos termos de uma PG, com o primeiro termo igual a 1. Bom, pessoal, para nós finalizarmos esta parte da nossa aula, de quantas maneiras 7 pessoas podem sentar-se em torno de uma mesa circular, sendo que 2 determinadas pessoas não devem estar juntas? Este é um exercício que envolve, na verdade, um tópico específico aí que nós não abordamos de uma maneira explícita no nosso curso, mas gostaria de aproveitar até esse exercício para comentar esse tópico. Ele é um tópico que alguns materiais de ensino médio mesmo abordam, né? Mas muitos materiais também não abordam esse conteúdo. Então, eu optei por apresentá-lo na forma de um exercício aqui para vocês. O tópico se chama o seguinte, pessoal: permutações circulares. Qual que é a ideia das permutações circulares? Vamos estudar esse tópico justamente nesse exercício aqui. Qual é o número de permutações circulares que nós temos desses elementos aqui? Vamos pensar de quantas maneiras nós podemos permutar esses elementos sem pensar que sejam permutações circulares. Ora, nós vimos em permutações, e o total de permutações é 7 fatorial, ok? Porque nós podemos permutar esses elementos de 7 fatorial maneiras. No entanto, a permutação circular, pessoal, ela leva em conta o seguinte: quando nós rotacionamos o nosso objeto em questão, no caso é uma mesa aqui, quando nós rodamos, né, quando nós rotacionamos esse objeto, isso conduz a uma configuração idêntica, dada uma configuração. Por exemplo, vamos imaginar que aqui nós temos as pessoas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Temos 7 pessoas. Então a ideia é a seguinte: se a pessoa 1 vier para cá, no lugar da pessoa 2, a pessoa 2 vem no lugar da pessoa 3, enfim, cada pessoa ir para a cadeira seguinte, isso vai conduzir a uma permutação que é idêntica. Por quê? Porque foi apenas uma rotação que nós fizemos. É como se nós enxergássemos a mesa de cima e fôssemos rodando essa mesa. Então é claro que, dada uma configuração, nós temos 7 configurações idênticas, que aí nós podemos ir rodando essa mesa de 7 maneiras diferentes. Então, para nós pensarmos em permutações circulares, basta nós pensarmos no total de permutações e dividirmos por 7, porque cada permutação ela é contada 7 vezes. Ora, mas 7 fatorial dividido por 7, isso aqui vai ser 7 vezes 6 fatorial dividido por 7,
Cancela o 7, isso aqui dá 6 fatorial. E de fato, pessoal, o número de permutações circulares de n elementos é exatamente n-1 fatorial, tá ok? Veja, a permutação circular de 7 elementos deu exatamente 6 fatorial, que é uma unidade a menos. Uma outra forma de pensar para nós chegarmos até nesse resultado é a seguinte. Vamos pensar numa determinada pessoa, por exemplo, a pessoa 1. Nós falamos para essa pessoa 1, olha, escolha qualquer lugar que você quiser daquela mesa. Ok. Ela vai e escolhe, por exemplo, esse lugar aqui que está aqui. Bom, uma vez que ela escolheu esse lugar, aí nós escolhemos, pelo princípio multiplicativo, nós escolhemos a pessoa que vai ficar do lugar à direita dela, ou melhor, à esquerda, né, dessa pessoa 1. Então nós temos 6 opções para escolher quem vai ficar depois da pessoa 1. 5 opções para escolher quem vai ficar depois da pessoa que se sentou ao lado da pessoa 1 aqui, não necessariamente a pessoa 2. 6 vezes 5 vezes 4, então nós vamos multiplicando esses valores e chegamos exatamente no 6 fatorial. Então nós podemos pensar dessa forma também. Ok? Então, mas a ideia justamente é que quando nós permutamos circularmente, nós conduzimos a permutações idênticas, né? Veja que esse exercício, ele considera que a permutação circular, no entanto, é claro, né, que se o enunciado falasse que, por exemplo, que a mesa está numa determinada situação, num cômodo em que tem uma janela, por exemplo, somente numa das paredes, porque aí a pessoa que se sentar perto da janela, ela vai ser diferente de quando ela se sentar na cadeira seguinte, né? Então, quando nós falamos em permutações circulares, nós esquecemos um pouco do ambiente externo, digamos assim, para não termos esse ambiente como referência, né? Nós pensamos realmente num objeto que pode ser permutado, né, circularmente e realmente vai conduzir a uma permutação idêntica, tá ok? Então esse é um detalhe interessante aí. Mas isso não era o que o exercício pedia. Ele pedia o seguinte, de quantas maneiras 7 pessoas podem sentar numa mesa circular, de tal maneira que 2 determinadas pessoas não podem ficar juntas. Para resolver esse problema, vamos imaginar, por exemplo, que as pessoas, para nós aproveitarmos esse desenho que está aqui, vamos pensar, por exemplo, que as pessoas 1 e 3, por exemplo, são essas que não podem ficar juntas, tá ok? Bom, esse 6 fatorial, ele conta todas as possíveis permutações circulares, inclusive aquelas em que as pessoas 1 e 3 estão juntas. Juntas, lado a lado, né? Para nós resolvermos esse problema, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar a seguinte situação. Pessoa 1, pessoa 3, pessoa 2, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6 e pessoa 7. Agora nós temos exatamente 6 objetos. Se nós pensarmos agora nas permutações circulares desses objetos, qual vai ser o valor que vai resultar aqui? Nós vamos ter o seguinte. Veja, nós temos 6 objetos, como a permutação circular é 1 a menos, então nós vamos ter 5 fatorial, né, para permutar esses elementos, mas as pessoas 1 e 3 podem estar nesta ordem, pessoa 1, pessoa 3, ou pessoa 3, pessoa 1. Então nós podemos multiplicar aqui por 2. E esse valor aqui vai dar exatamente o seguinte, 2 vezes 120, e isto vai dar 240. E este valor aqui, 6 fatorial, ele dá 720. Olha o que nós calculamos aqui. 720 é o total de permutações circulares. E 240 é o total de permutações circulares em que as pessoas 1 e 3, que são as 2 pessoas determinadas aí, ficam juntas. Portanto, se nós fizermos o seguinte, se nós subtrairmos do total de permutações aquelas em que as pessoas 1 e 3 estão juntas, nós vamos ter exatamente o total de permutações em que essas 2 pessoas não estão juntas. Então essa é a ideia do problema. Então nós fazemos 720 menos 240, e esse valor aqui vai dar 480. Então esta é a resposta do nosso problema. Então nós temos exatamente 480 permutações em que as pessoas 1 e 3 aí não estão juntas. Mas veja que as pessoas 1 e 3, pessoal, foram tomadas arbitrariamente, tá? Nós queríamos apenas que 2 dadas pessoas não estivessem juntas. Nós colocamos as pessoas 1 e 3 aí, tá? Mas se nós tivéssemos chamado aí as pessoas 2 e 4, para não estarem juntas, a resposta seria a mesma, tá? Foi apenas um artifício que nós fizemos aqui para chegar a essa resposta, ok? Então, exercício bastante interessante aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham
estejam gostando, tá? Estamos procurando pegar alguns exercícios um pouquinho mais elaborados, né? Até para motivar um pouquinho o estudo de vocês também e também prepará-los melhor aí, tá? Então é isso, pessoal. Vamos ainda fazer mais 2 partes dessa aula. Vamos ter a parte 2 e a parte 3 para nós abordarmos bastante desse assunto, que é um assunto que costuma cair bastante nos concursos, nos vestibulares aí, e também no Enem, tá? Com isso dar uma base boa para vocês aí. E também despertar o interesse. Tá certo, pessoal? Então qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!